que assim, vamos dar uma fervida, é o Platão, e as meninas têm 3 tipos de amores que eu vou falar. Ok? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. O amor? É, segundo Platão. Vamos lá, não se envergonhe, eu acho que fica todo mundo meio tímido numa roda, mas na psicologia, todo mundo em roda não tem diferença nenhuma um do outro. Então a gente tem mais, digamos, a gente fica menos inibido numa roda do que numa carteira de frente pro professor. Dá uma impressão que o professor é melhor que o aluno, não. Aqui todo mundo está na mesma igualdade. Aí ele diz o seguinte, ó, o amor é um dos aspectos mais importantes de nossa vida. E ele está presente em nossas conversas. Existem inúmeros filmes e canções sobre amores, felizes e infelizes. Inúmeras vezes. As lágrimas ou emoções nos embarcam por razões de amor. Quem aqui nunca amou? Eu. Nunca amou nem sua mãe, nem a sua irmã. Então amor não é só de um homem com a mulher, ou seja, de um casal. Amor existe muito além disso. Gostaria que as meninas lessem, por favor, os 3 tipos de amores. O ágape. Isso. É o amor de Deus, é incondicional, não está dependente de uma resposta positiva. Eu amo-te se ele puder mais pra mim. Não, o amor de Deus, eu amo-te, mesmo que ele puder ter, se ele faz uma luz, que ele conhecia, que eu tenha passado mal. Ao orar, considero uma pessoa valiosa e preciosa. Só um pouquinho mais alto, vocês estão ouvindo aí? Tá? É que aqui eu não sei. Eu não estou ouvindo muito. O ágape é um amor espiritual do homem com Deus, com a criação. Pode continuar. Pode continuar, Jéssica. O amorado considera uma pessoa valiosa e preciosa, independentemente da sua maneira de ser, do que ela é ou Um pouquinho mais alto. relacionado à parte sensual e sexual. Hoje em dia, quando fala de amor, pensa sexo. Isso deve mudar isso. Só um minutinho, olha que importante que ela falou. Hoje em dia, quando se fala em amor, qual a primeira impressão que vem? Sexo. Sexo. Deve estar ao fato de nos últimos tempos, digo mesmo, retratam o sexo como fazer amor. Gente, ok. Eu gostaria então agora que cada um começasse a se expressar. Que é mais, eu acho que é o amor de criança, né? Que é o mais aproximado disso. Aí tem uma história bíblica que é Jó. E assim, Satanás tenta, conversando com Jesus, ele fala assim, Jó, ele fala que você aproveita, ele fala que é bom, ele fala que te ama, porque tem tudo. Então Jesus cedeu para Satanás tentasse Jó, né? Então acabou destruindo tudo que ele tinha. Os seus filhos morreram, as plantações, a comida. Ele era o homem mais rico do lugar onde ele morava. Então ele acabou sem nada. Ficou doente. E mesmo depois disso, ele ainda continuou amando Jesus com todas as coisas. E eu acho que isso é um amor ágape, né? Que é um amor puro. E até a mulher dele falou, você ainda continua, você não vai blasfemar, você ainda continua amando, seguindo esse homem, faz Jesus. Ele falou sim e tal. Eu acho que esse é o amor mais puro. E mesmo com tudo que aconteceu, ele continua amando Jesus. Acima de todas as coisas. O amor relacionado só ao sexo é amor? Não. E por que a gente acha que é amor? Porque a sociedade deixou, né, isso a mostra. Porque a sociedade impôs, né? A sociedade impõe. Hã? A sociedade impõe o quê? Vira rosa.
E ela acabou de ler lá. A mulher queimou o arroz, o marido não ama mais, então ele fala, queimou o arroz. É que ela se traz pensando em outra pessoa. Ah, verdade. Tô atraindo. E aí, o que vocês acham disso? Quando eu me casei pela primeira vez, que agora acho que eu vou pro segundo casamento, eu fiz aquele cursinho lá pra casar. E eles ensinam naquele cursinho que o casamento não é mil maravilhas. Você faz o cursinho 15 dias antes. Eu quase realmente não casei. No cursinho mostra o seguinte, o primeiro teste, o cara, né, o meu ex-marido, ele me levava cega, assim, então ele me tampava os olhos para que eu sentisse segurança perto dele. Eu não sentia, porque a gente tinha que descer alguns degraus. Então, assim, ele mostra que quando você está com alguém, a primeira coisa que tem que ter é segurança. Então, depois eu levava ele me levava. Então, se vendava os olhos para ver se eu realmente confiava nele. E teve peças de teatro lá no curso mostrando que, como ela leu, no primeiro existe todo um visual, existe o corpo, né? Então existe a figura feminina ou a figura masculina, só que isso no casamento acaba. Aí vem a cumplicidade, vem o respeito, ninguém vai ficar transando 24 horas para ver se eu quando casa ou não. Então tem isso, principalmente, eu tenho muitas alunas grávidas, graças a Deus que eu nessa escola estou vendo muitas. Na outra que eu dou aula à noite, tem muitas grávidas. Qual a relação entre amor e gravidez hoje em dia no século XXI? Oi? Nenhuma. Por quê? Falem, gente. Qual a relação disso? Vamos lá. Vocês são jovens. Vocês acham que o amor é sofrimento? É. Sim, muito. Mas sofrimento não é paixão? É. Também, mas se você tem um amor todo dia depois, mas quando você perde, faz o quê, ó? Fala, velho. Quando você dá uma da pessoa e ela dá do seu lado, tudo bem, mas quando você termina? Mas quando você termina e tá sofrendo e você não tá mais com a pessoa, você vai ter que parar o sofrimento e partir para outra. Sim. Alguns filósofos dizem o seguinte: o ser racional, ele não é sofredor. A Simone de Beauvoir, ela diz o seguinte: partiu, não deu certo, parte para outra. É isso que eu falo. Ninguém Vai dar na ficar chorando mesma. a vida inteira por ninguém. Vai dar na mesma. Ó, Silêncio! Muita gente fica chorando, se lamentando, tenta correr atrás. mas você acha que essa pessoa se ama então não faz isso? Não, por quê? A pessoa acha que vai ser a única Ela vai pessoa na vida sofrer dela. por causa do- Mas se a pessoa reconhece o seu erro, Olha, você errou com seu marido, ele terminou com você e se ele reconhece, e se você tá reconhecendo o erro e quer voltar com ele? Ué, tem que ser humilde e falar, desculpa, Aí ele não aceita. irmão ele do fica ser sofrendo. humano. Aí, quando eu arrumar outro, eu vou falar assim, ainda bem que ele não me aceitou, porque senão eu ia ficar com uma pessoa que eu não vale a pena. Não me aceita. A hipótese do tema. Você pode falar, você quer falar? Fale. Vamos, gente, vamos. Ó, Silêncio aí, por favor. Ele tava no show e ele falou assim, ó, quem aí já passou por amor verdadeiro? Aí foi porrada que a gente Aí ele falou assim, ó, não, eu não sofrendo por amor verdadeiro. Se amor verdadeiro, não vai te fazer sofrer. amor verdadeiro não faz sofrer. Ó, escutem. Eu acho que depende. Se tu acha que o amor tá necessário, por isso que acha que é sofrimento. Porque, tipo, o amor ágape, se você for sentir ele, não vai sofrer, mesmo que você termine, mesmo que você tiver, mesmo que tudo aconteça. Porque o amor, ele. Você acha que vai... É. Você vai Se aceitar. você é uma pessoa, você não vai querer só pra você. Porque você não pode pegar uma pessoa que você ama. Você gosta de liberdade. Então, se você quer pra pessoa, você não quer pra ela. Então, mesmo que dê muito coisa errada, que pareça errado, você não pode sofrer. Então, acho que depende. Eu não sei diferenciar esse grafiado, se você é mulher e a mulher. Mas, tipo assim, se você sentir amor é. Se você tem uma pessoa amor é, que é sexual, né? Você sentir amor
sócia, quer dizer. Tipo assim, uma pessoa ama, não é correspondida. Isso, segundo a filosofia, digamos assim, nós somos egoístas. Se eu amo alguém, ó, e a pessoa não me corresponde, eu preciso aceitar que a pessoa não gosta de mim e partir para outro. Isso que ele chama de egoísmo. Egoísmo é o cara que vai ficar sofrendo que aquela pessoa é a única bolacha do pacote. Aí o dia que ele arruma outro, ele fala, caramba, eu sofri por aquele. Aí termina o namoro com o segundo. E vai passando, principalmente na idade de vocês. Vai vir outras pessoas e outras e outras e outras. Aí você vai lembrar as fases que teve com aquela primeira, né? Então, gente, nós somos egoístas. Ninguém é obrigado a amarmos, nos amar da mesma forma. Existem alguns filósofos que dizem o seguinte, que às vezes a gente não ama a pessoa, a gente gosta de estar com a pessoa perto. Isso é verdade. Ou às vezes o cara, a menina é tão bonita que ele cultua a beleza dela, mas ele não ama ela. Então ele quer mostrar ela para a sociedade, para os amigos. Ele sente um troféu quando ele chega e fala, minha namorada, essa é minha namorada. Olha, não olha para minha namorada. Ou a menina, o cara, né? Portão grande. Ó, não olha para ele. Então, as pessoas cultuam as outras. Não é verdade? Principalmente na idade que vocês estão. Eu conheço algumas alunas que sofrem. Tem menina que vem me pedir conselho e tal. Eu sou muito racional. Né? Então, assim, se o cara falar que me ama, eu falo, ó, se você quiser me levar pra cama, você tem duas opções. Falar e eu responder sim ou não. Não adianta ficar falando que me ama. Eu sou muito racional. Eu me amo primeiro, depois eu amo meu noivo. E ele sabe disso. Eu sou Ângela, ele é Célio. Então, quando a gente se junta, existe uma troca de amores, não de um só. E o adolescente, ele é sofredor. Ele gosta de sofrer por amor, não é verdade? Não? Não é que gosta, é que tipo assim, ele quer sofrer porque ele tá gostando da pessoa, então se é aquela pessoa, então que sofra. Confunde amor com paixão. Eu tenho muito quem tá falando. É um tema polêmico que gera guerra no mundo todo, né? Então a gente só vai falar a definição de religião. Vamos lá. Religião. Em seu sentido geral, não é sociocultural, a religião é um conjunto cultural suscetível de articular todo um sistema de crenças em Deus ou no sobrenatural, em um código de gestos, de práticas e de celebrações rituais. Admite uma dissociação entre a ordem natural e a ordem sacral ou sobrenatural. Toda religião acredita possuir a verdade sobre as questões fundamentais do homem, mas apoiando-se sempre numa fé ou crença. Sendo assim, ela se distingue da filosofia, pois esta pretende fundar suas verdades, ou tudo que diz nas demonstrações racionais. Aquilo que a religião aceita como verdade de fé, a filosofia pretende demonstrar racionalmente. Exemplo, as provas da existência de Deus dadas pela escolástica, por Descartes, por Kant, etc. Hoje em dia, há toda uma corrente filosófica que, em nome da razão, considera isso um fenômeno que deve ser analisado pelas ciências sociais, análise de ideologias, ou pela psicanálise, análise das emoções. Muito bem. Então, religião é um conceito de várias etnias, né? De várias crenças das quais a gente não pode discriminar. E, infelizmente, a nossa sociedade discrimina muito. E o mundo vive em guerra exatamente por isso. Tanto que para o professor de história falar sobre o Oriente Médio, ele tem que usar a Bíblia para falar da descendência de Jesus. Não é verdade? Então, geralmente, a religião define-se na teologia. Geralmente, as pessoas que fazem teologia vão fazer fundadas na religião das quais elas frequentam. Porém, a ciência da religião não faz isso. Quem um dia quiser conhecer religiões sem, digamos, ter uma doutrina religiosa, que às vezes vai puxar a teologia, vai puxar cada uma para o seu lado. Então ele tem que fazer ciência da religião. Então, para a gente começar nosso café filosófico, eu gostaria que vocês me respondessem segundo
Kant ou Descartes, como que a gente prova a existência? Se tem como provar ou se não tem? Como que vocês sabem que se Deus existe? Porque não é científico. Nós falamos, nossa, a Bíblia, por isso a gente acredita. Quem escreveu a Bíblia? O homem. Foi os homens. Quem mais? Vamos lá? Ela foi modificada por quê? A Bíblia tinha um tipo digamos, de linguagem diferente. Se alguém chegar aqui falando francês ou alguma língua da qual a gente não conheça, nós não vamos conhecer. Se tiver um tradutor, a gente vai acreditar no tradutor. Mas e aí, será que ele está mentindo de fato ou não? Vamos lá, cada um fala um pouquinho. Eu acho que é a fé, né? Se você, eu já nasci com a fé. Não, meus pais sempre me colocaram na religião e tal. Então, eu acredito em Deus, não tem quem me diga, tipo, pra eu não acreditar que ele não existe. Tipo, é a minha fé que é maior que, tipo, a opinião dos outros, vai. A influência. Se for pensar, Aí já. se for pensar racionalmente, tem tal proposta, né? Eu só acredito bem, rápido. Então tem muitas pessoas que não acreditam em Deus porque não está vivo, não viveu, não conhece a história. Então a Bíblia tem para isso, para você conhecer a história através da Bíblia. Né? Então você Acredita na fé. A fé, segundo a filosofia, ela é transcendental. Eu não tenho como provar a fé. Assim como eu não tenho como provar Deus. Só que a existência do mundo segue através de professora de biologia está na sala. Eu não sei, mas existe hoje a ciência com a filosofia, com a religião, ela está juntas. Eu trabalho bioética com os alunos do terceiro colegial, né? Então a gente vai... É a origem da vida. Sim. Então tem esse debate. A teoria criacionista e a teoria evolucionista. Uma não nega a outra. O fato de eu acreditar na evolução não faz dizer que você não pode acreditar em Deus. Mas a gente pode estudar, como eu sou professora de biologia e não de religião, eu ensino, eu explico como que os cientistas chegaram num quase consenso de como que a Terra surgiu e a vida surgiu na Terra. Mas eu não questiono a fé de nenhum aluno, nem o fato dele questionar, inclusive, a teoria da evolução, porque é uma teoria e tem muita coisa que não bate, não fecha também na ciência. Uma coisa não necessariamente nega a outra. Eu acho que para falar de religião também podemos voltar lá em Galileu, né? Sim. Porque Galileu, quando ele prova que a Terra é redonda, a igreja questiona isso. E aí vem Descartes tentando, né? Acho que é toda uma... Se você voltar na história, você vai ver que a religião teve muito a ver para atrapalhar a evolução de Darwin, de Galileu, de Descartes, dentro da história. Sim, sim, sim. Tem uma briga, né, entre religião e ciência. Que não é necessária. Mas então, o que eu estou falando é que hoje, século XXI, a ciência está mais focada com a religião. Elas não estão como antigamente, na época de Galileu, existia a doutrina que primeiro você tem que ler e acreditar nisso. O Nome da Rosa fala muito isso. Quem já assistiu? É ótimo. O Nome da Rosa. Em nome da Rosa. Vou contar mais ou menos o filme que vocês vão lembrar. Na verdade, são monges e eles têm que desvendar o mistério das mortes que estão ocorrendo no mosteiro. Nossa, não. Tá? E aí, existem alguns documentos secretos que a igreja proíbe a divulgação. E aí fica lá num lugar, e quem lê esse documento, na antiguidade, aqueles papiros, né, e tal, você tinha mania de virar a página. Eu vou contar pra vocês. Pelo menos só um pedacinho. Eles tinham por exemplo, curioso que ia lá, que era do mosteiro, que eram padres e tal, estudiosos, eles viravam a página e colocavam a mão na boca para poder virar. Nisso, as páginas tinham um veneno. Então, quando nos passar, enfim, ele acabava morrendo de alguma maneira, né? E aí foram dois filósofos, um aprendiz, e se infiltram lá nesse lugar para tentar desvendar, até chegar, né, a essa conclusão de todo aquele que tinha o saber, infelizmente chegava isso. Então é muito interessante e é super filosófico.
mostra o que o poder da leitura pode fazer com o ser humano. Então, às vezes, tampa a boca do ser humano, ou seja, para ele não ter acesso ao conhecimento. Isso. Então, é como a gente fala dos governadores. Quanto menos o aluno souber, o jovem, quanto menos for pensante, para eles é mais fácil de ensinar. Então, o nome da rosa mostra mais ou menos isso, na questão de descobrimento, conhecer algumas coisas que estavam acontecendo ali no mundo. Há pouco tempo saiu, acho que encontraram um papiro com uma frase de Jesus, falou esses dias na televisão, é quem tinha essa? Ai, meu Deus. E aí a conclusão que os cientistas estão fazendo, viu, Maria? Esse papiro que foi encontrado agora, a conclusão é que Jesus foi casado com Maria Madalena. O problema desses testamentos e papiros é que a tradução, a Bíblia foi traduzida de uma língua para outra, dessa língua para outra língua, então na tradução muda-se muita coisa, porque a gente sabe que uma palavra não tem um significado só. Então quando se traduz muito uma coisa, vai perdendo o significado original, então eu acho essa coisa de foi casado, não foi casado. Eu acho que sempre vai existir uma polêmica, né? Então, assim, eu acho que cada um aqui deve ter uma religião, deve ter um segmento. E assim, quando vocês estão seguindo a religião, é cultural de família, né? Ou vocês foram atrás por vocês mesmos? Quem é católico aqui? Amém, filho? Católico. Amém. E espírita? Eu não sei. Aqui, pai. Deixa eu ver o que mais. E o quê? Quem é maçônico? Quem é maçônico? Não é religião. Mas maçonaria nem poderia ter menor, não pode fazer parte. E nem mulher. É uma seita. A Sara aqui já fez um trabalho sobre maçonaria ótimo. Tem alguém aqui que é ateu? Eu sou ator. Tem o ateu e tem o cético. Piadinha infame. Tem o agnóstico. Você sabe a diferença de uma religião para outra? Tipo, falando papel de um para outra, sei lá, entendeu? Católico acredita mais em Deus, aí já tem outro cristianismo. Tá, ó. Cristianismo. Jeová. Eu não sei o que eu sou. Por isso. Gente, ó, o que ele está perguntando, qual a diferença de uma religião para outra? A professora falou uma coisa interessante. A linguística é tudo. O poder de interpretar. A interpretação. Então, assim, existem pessoas que seguem o que outras pessoas falam. Inclusive, eu falo para o aluno o seguinte: se, independente de qual religião ele for, não deixa ninguém pegar na cabeça dele. Porque se a pessoa pegar um determinado ponto atrás da sua cabeça, você desmaia. Quando você volta meio tonto. A pessoa pode falar que você está com o diabo no corpo e você, por estar tonto, pode acreditar. É tonto e besta. Não é verdade? A religião, ele perguntou qual é a diferença. Segundo as doutrinas religiosas, Deus é um só, único. Agora, a religião ela é baseada em vários segmentos culturais. Né? Então, de acordo com a sua família, de repente você nunca viu o que é catolicismo e fala que é católico. Então, eu acho que eu sou católico. Acho. Com certeza. Acho que eu não sou católico, não. Acredito em Deus, mas olha, eu fui católica até descobrir que a igreja que entregou Jesus. Eu fiquei muito danada quando eu soube disso. Porque eu não, entendeu? Eu tinha uma visão da igreja católica, eu fiz grupo de jovens dos 7 anos até os meus 18. Quando eu completei 18 anos que eu engravidei, o padre falou pra minha filha: agora você não pode vir entrar mais. Oxi. Aquilo já foi um barco, porque eu frequentava a igreja assiduamente, todo domingo. E depois veio a questão da história que a gente vai estudando, né? De perceber que a igreja foi que causou todo o sofrimento que Jesus teve. Eu falei, disse isso, a parte para outra religião. A minha religião é eu sou espírita kardecista. Linha de Kardec. Entendeu? Kardec. Evangelho segundo Jesus Cristo. A Cássia está falando do Kardec, uma aula, se tiver oportunidade, me lembrem, eu vou puxar, aonde o Kardec puxou a teoria do Platão.
Né? Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu já falei, eu acho que algumas vezes, a questão do lado espiritual. Eu preciso cuidar do meu espírito para que eu saia desse corpo. Depois eu não quero sair do tema religioso, mas os alunos pediram para a gente trazer Descartes. Penso logo existe a questão do realmente, será que tudo isso aqui é real ou não? Será que a gente não está vivendo um café filosófico ilusório? Não, quem falou isso? Não, que eu vou tomar cheio. Tudo referencial. Carlos, você ia perguntar a pergunta. Sobre isso que ela falou já. Eu me deu duas perguntas. Agora Pode falar pra aqui você. só. Olha lá. Ó, eu falei assim que eu não sei se eu sou católico, né? Só que eu já fui no centro espírita, eu gostei muito. Tem alguma diferença se eu, por exemplo, se eu for católico e gostar de centro espírita? Diferença como assim? Evangélica na questão. Na igreja católica, eu vou uma vez por ano. Não, mas eu vou na sala Aparecida. Eu vou lá, meia missa, tá bom? Meu Deus também. Ficar em pé. Hora e meia. Só que eu já fui no centro espírita, eu curti muito também, da hora. Vai lá, um cheirinho da hora, passa, conversa. É, mano. Você vê o santo lá com o barco Mas vai saber se você não se agradou pelo convívio das pessoas ou E eu acho você que- vê lá dentro. eu acho que Pelo jeito que você é normal. Não, na igreja o padre fica lá falando, eu não falo dele. Aí eu falo assim, eu vou falar assim que eu não gosto, mas é meio chato você ficar lá esperando. Deixa eu colocar a situação que vocês falam. Entendeu? Eu acho que assim, é muito meio que chato. Agora não escuta não, lá o pessoal já é mais, sabe? O pessoal já é mais convertido. Mas, maluco é besta. Aí você conversa com o santo, ele sabe. Quando eu quero eu tenho que pagar. Pode. Mas eu acho assim, a partir do momento que você for um lugar realmente prosseguir com Deus, você não vai ligar para o músico que está lá dentro, nem o que eles estão fazendo. Entendi. Eu acho Não, então, Deixa ela falar, cara, só um minutinho aí você responder. Eu acho que você tem que levar mais a sério. Porque assim, se você vai em um lugar, a gente tá falando de preencher o espírito. Religião, qualquer uma, ela te preenche, ela te constrói. Porque, depende, acredita. Eu sou evangélica. E lá, eles me constroem, a palavra de Deus. Ela me motiva, ela me enche. Então, assim, Você tá falando faz sentido. Porque, tipo assim, Você vai indo para cá para tipo assim, ó, eu vou na igreja São Bento. E lá, eles cantam a palavra. E a música é em latim, tipo, eles cantam em latim. E eu prefiro, lá do Padre Marcelo, porque eu me sinto melhor lá. Porque todo mundo tá falando, eu tô entendendo, todo mundo tá falando junto, entendeu? Tipo, é aquela energia boa. Então, o que ele tá falando, tipo, é a forminha de sentido. Não é só Porque eu não me sinto tão bem na igreja de São Bento quanto lá. This is a Mickey Mouse beat.